Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, é a primeira vez que eu faço uma live aqui pelo TikTok. Eu, na verdade, até tô na dúvida se eu estou online. Estou, né? Parece que tem uma pessoa aqui assistindo. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Lorena Borges. Eu já fiz um estudo bíblico uma época. Tenho alguns vídeos aí no YouTube de uma sequência de um estudo bíblico que eu vim fazendo. E agora eu quero retomar esse estudo bíblico. Bom dia a todos que estão chegando. Se for do seu interesse participar, entender um pouco mais da palavra de Deus, é essa a intenção do que eu vou estar passando aqui nesse canal, tá? Antes eu fazia essas lives a partir do Instagram. Agora é que eu tive a ideia de repente voltar a fazer pelo TikTok. Já tem um bom tempo que eu estou parada dessas lives, mas já fiz uma boa quantidade de estudo de muitos livros e agora eu quero dar continuidade. Para quem quiser acompanhar desde o início, seria interessante ir retomando os vídeos anteriores que tem gravado no meu YouTube. Só que se a sua intenção é começar agora, a hora é muito boa também. Por quê? Nós estamos começando aqui num livro chamado Crônicas. Primeiro Crônicas. Gente, cor roxo, eu não sei nem o que é isso aqui, mas eu vou recusar. Apareceu aqui uma opção, mas eu recusei, porque eu nem sei exatamente do que se trata. É muito novo esse universo aqui pra mim. O que acontece? Nós estamos então iniciando um livro chamado Crônicas. Nesse livro, Crônicas, primeira Crônicas da Bíblia, tá? Nós estamos falando do livro Bíblia. Ele vai estar fazendo um resumo dos 10 primeiros livros da Bíblia. Lá de Gênesis, quando começou tudo, desde Adão, até chegar aqui nesse momento histórico que nós estamos falando da monarquia de Davi. Eu estou seguindo esse estudo bíblico a partir aqui de um ensinamento do professor Luiz Saião, chamado Rota 66. Existe um aplicativo, inclusive, desse livro, onde você pode estar ali fazendo o estudo bíblico de todos os livros da Bíblia, não necessariamente apenas desse daqui. Então, gente, eu não sei nem como que eu vou deixar isso aqui salvo depois. Realmente é muito novo para mim, mas vamos lá. É muito cansativo esse estudo inicial, confesso para vocês aqui do primeiro Crônicas, porque nesse estudo de hoje, inclusive, nós estamos aqui na parte onde fala nome que não acaba mais, por isso que assim, é um pouco cansativo essa parte inicial. Nós vamos falar do capítulo 1 até o capítulo 9, e assim, se você aí é mamãe e tá na dúvida qual o nome colocar no seu filho, pega esse livro aqui da Bíblia, gente. Daqui do capítulo 1 até o 9, no livro de Crônicas, primeira Crônicas, você vai ter uma opção variada de nomes para o seu bebê. Não vai sobrar dúvida, na verdade, vai sobrar muito nome, porque tem nome demais. E aí, o que acontece? Nesse momento inicial aqui do livro, capítulo 1, vai falar dos descendentes de Adão. Eu não sei em que patamar está o seu conhecimento bíblico, mas começa falando dos descendentes de Adão, depois vai para os descendentes dos filhos de Noé, depois vai para os descendentes de Sem, descendentes de Ismael, descendentes de Abraão, de Quetura, de Esaú, de Seir, de Edom, descendentes de Jacó. Em Jacó passam para os descendentes de Judá. Em Jacó nós temos aqui as 12 tribos. Você, por menos que você entenda de Bíblia, você já deve ter ouvido falar disso, né? Aí vem os descendentes de Judá. Descendentes de Judá, filhos de Davi, descendentes de Judá, descendentes de Simeão, de Ruben, de Gade, as histórias das tribos transjordânicas, os descendentes de Levi, os cantores levitas, os descendentes de Arão, as cidades dos levitas, os descendentes de Issacar, os descendentes de Benjamim, os descendentes de Manassés, os descendentes de Efraim, os descendentes de Asser,
Aí vem os descendentes de Benjamim, os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, e encerra aqui no capítulo 9. Qual a necessidade da gente saber de toda uma linhagem assim, que é o que nós chamamos de genealogia? A genealogia, ela é muito importante porque chega numa fase da sua vida, eu não sei se você já chegou nessa fase, onde você vai se perguntar: de onde eu vim? Por que eu tenho esse nariz assim? Por que os meus cabelos ficaram brancos tão cedo? Começa a surgir muitas dúvidas. Por que eu tenho esses traços? Por que eu tenho essa cor? Existe na minha linhagem indígenas ou, no meu caso, que eu sou bem esverdeada, amarelinha. De onde eu saí? Qual é a minha história? Quem foram meus avós? Quem foram meus bisavós? Quem foram meus tataravós? E assim vai surgindo muitas dúvidas. E qual a necessidade da gente ter esse conhecimento, de repente saber de onde nós saímos? Isso é importante para você entender a força que existe em tudo isso e saber o que te sustentou ao longo dessa história, porque você não está aqui simplesmente porque minha mãe engravidou e eu fui gerado. Não, você foi gerado no coração de Deus inicialmente. Ao longo de toda uma história, Deus já te conhecia antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então, existe um motivo, existe uma razão de ser na sua história. E você olha para a história anterior e percebe também, né, na linhagem aí dos seus avós, dos seus bisavós, a existência do mover da mão de Deus. Por essa razão é que aqui em Crônicas, por essa razão é que na Bíblia a gente verifica que existe toda a explicação histórica, uma história de quando, de Jesus, né, até chegar ao ponto da existência de Jesus. Essas informações, elas existem justamente para que a gente tenha noção desse mover de Deus durante todo o percurso da história. Não é nada é por acaso. A gente vê de uma forma, é tão interessante, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu achava um pouco chato, eu achava um pouco difícil. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo o tanto que me era agradável entender essas histórias, porque no transcorrer dessa história, você começa a perceber a força de Deus, que é Deus que vai sustentando todo esse povo durante todo esse percurso. E aí, nesse estudo aqui, exatamente, nós temos um resumo, né, em Crônicas, um resumo dos 10 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, mostra esse povo lá desde Adão, do início de tudo, até ser levado ao cativeiro da Babilônia, em Judá, e retornarem. Eu devo estar falando grego para muitos de vocês, mas existe a possibilidade da gente entender e pedir cada vez mais o discernimento do Pai, para que a gente tenha compreensão do que está sendo falado aqui. E saber de toda essa história, ela vai nos gerar o quê? Encorajamento para o futuro. É justamente isso. É a gente entender toda uma força que existe por trás dos nossos antepassados, que nos sustenta até aqui, que nos trouxeram até hoje, e do quanto é fácil a nossa vida hoje. Se a gente for levar em consideração o que os nossos antepassados já passaram, o que os nossos antepassados já viveram. E aí eu achei tão interessante que o pastor Luiz Saião faz uma explicação, trazendo para a nossa linguagem futebolística, que hoje agora está muito em voga por conta da Copa. Existe na Bíblia aqueles que foram selecionados para a primeira divisão, que vão poder jogar, e existem aqueles que não foram selecionados, que ficaram na segunda divisão, que não fazem parte da triagem aí até chegar na pessoa de Jesus. Existe aqueles que foram selecionados, né, a linhagem de Jesus, e uma outra linhagem que não foi selecionada porque andou em desobediência àquilo que Jesus pregava. Então, por exemplo, nós temos Esaú. Os descendentes de Esaú, por exemplo, eles não foram contemplados porque eles desobedeceram às promessas de Deus. Já a linhagem de Davi é uma linhagem real, é uma linhagem que se sustenta mesmo
pós-exílio, e onde nós teremos a figura de Jesus. Nós estamos aqui falando do quê? Das tribos de Israel. E temos os descendentes de Benjamim, os descendentes de Benjamim e... esqueci aqui o outro nome, gente. E de Judá. Estas tribos se sustentaram, as outras 10 tribos não se sustentaram em razão da desobediência. Aqui existe toda uma genealogia. E por trás dessa genealogia nós temos o quê? Deus. Só isso. É simples o que a gente precisa de entender disso aqui tudo. Por trás de uma genealogia existe Deus. Por trás de toda a história, entender quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, seu avó, seus bisavós, existe o quê? Deus. Um Deus que continua sustentando esse povo. Um Deus que continua sustentando essa geração. Um Deus que continua vivo. Que continua fazendo parte da sua história. Que continua ativo. Um Deus que é o mesmo Deus, desde Adão. E ele continua sustentando o seu povo apesar das suas falhas. E ele continua tendo planos para esse povo. E ele continua trilhando aí, tendo uma linhagem histórica de quem obedece e de quem desobedece. De quem permanece na sua aliança e de quem não permanece. E das consequências de andar em obediência ou andar em desobediência. Então, no meio de tantos nomes, se destaca o quê? Que Deus continua sendo Deus, o Senhor, ao longo da história, ao longo da minha história, ao longo da sua história. Tá, então a utilidade da genealogia, para muito além de servir para de repente você escolher o nome de um filho, porque você vai descobrir tantos nomes na sua genealogia, também serve para te dar força. Para você entender que você não veio a esse mundo, de repente eu nasci. Não, existe toda uma história que te sustenta. Existe toda uma linhagem que te trouxe até aqui. E essa linhagem é uma linhagem que andou em obediência a Deus? Ou essa linhagem é uma linhagem que andou em desobediência a Deus? Se andou em desobediência a Deus, você tem agora a possibilidade de mudar a direção dessa linhagem. Você pode agora simplesmente falar, eu rompo com tudo isso. Eu rompo com todas estes meus familiares que vieram em desobediência, que vieram em pecado. Eu agora rompo com toda essa maldição que existe na minha linhagem e decido que de agora em diante eu seguirei em obediência a Deus. Eu farei parte das promessas das quais a aliança com ele poderá me trazer, né, para os meus próximos, para os meus descendentes, já que os meus ascendentes eu não tinha essa sustentação, essa aliança. Esse é o os primeiros capítulos, né? Os capítulos do 1 ao 9 no livro de Crônicas da Bíblia, para você que foi chegando aí depois. E nós vamos desenrolar isso daqui. A minha pretensão, hoje é a minha primeira live, a minha pretensão é fazer isso aqui de todo o livro e, se possível, fazer nas segundas-feiras. Acredito que a partir desse horário, mais ou menos, também, a partir das 11 horas. E as quartas-feiras, que são os dias que eu consigo estar fazendo aqui esse estudo bíblico no período da manhã, tá? E para concluir, então, Crônicas, gente, é uma história um pouco mais recente ali na Bíblia. Nós temos aqui, em Crônicas, todo um resumo dos 10 primeiros livros da Bíblia. Por essa razão, para quem não tem nenhum entendimento bíblico, vai ser muito bom para você começar a entender isso daqui. Obrigada aí para quem enviou um coraçãozinho. Eu não entendo, gente, muito bem disso aqui, como eu disse. Sou nova aqui, né, nessa plataforma. E se você não entende nada, então, da Bíblia, tô começando agora, Lorena, é um bom momento, porque o livro de Crônicas vai fazer um resumo dos 10 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos seguir juntos. Eu espero aí contar com a presença de vocês que estão entendendo, que eu acredito que depois eu consigo deixar isso aqui salvo e vocês vão poder assistir. E a gente vai poder continuar aí tendo um ensino, uma visão mais ampla do que acontece na Bíblia e na história. Tá, nestes capítulos, então,
do 1º ao 9º, nós temos aqui o povo de Judá. O povo de Judá. Para retomar a história, voltar um pouco na história, nós temos Samaria. Samaria é a capital de Israel. A gente estuda isso em história. E ela foi conquistada pelos assírios. Aqui, as 10 tribos foram levadas para o cativeiro e ficaram sob o domínio assírio. Nós temos também Judá e Benjamim, que são as outras 2 tribos, e que foram conquistadas pela Babilônia um pouco depois das outras 10 tribos de Samaria, que foram conquistadas primeiro justamente porque andavam em desobediência primeiro. Foram escravizadas primeiro. Em Judá e Benjamim ainda se existia ali uma certa obediência a Deus, e foi um pouco mais demorado para esse povo se tornar escravo. Mas também se tornou escravo, foi conquistado por Babilônia, por Nabucodonosor. Tá, esse povo, agora nesse momento histórico aqui na Bíblia, eles estão olhando para trás. Esse povo precisa olhar para trás. Para quê? Para visitar a sua história, que é o que você precisa de fazer também, de olhar para trás, de visitar a sua história, de saber que você não está aqui simplesmente fazendo parte desse universo. Existe todo um universo antes de você, um universo muito maior que te sustenta. É quase como se eu imaginasse uma árvore. Uma árvore tem muitas raízes, tem muitos galhos, tem muitos frutos. Você faz parte de um galho, de toda essa árvore. Você não é uma pessoa simplesmente existente do nada. Existe toda uma genealogia, existe toda uma raiz, existe toda uma história por trás de você. Uma história maior que te sustenta, uma história maior que te dá força para continuar. Lorena, uma história que carrega várias falhas, várias dificuldades, que vai te dar força para fazer diferente. A gente não pode desistir da caminhada, mas é interessante que você saiba qual é o cenário aí da sua vida. Assim como aqui nós temos qual foi o cenário que conduz à linhagem de Jesus, né? Mostra todo o processo seletivo de Deus em escolher uma linhagem que andava em obediência em detrimento de uma linhagem que andava em desobediência. Esse livro foi escrito 400 anos antes de Cristo e já mostra toda a história até nós chegarmos a Cristo. Então, assim, é um livro muito bonito, é um livro resumido, mas que vai te trazer uma boa concepção da história. Ele é um livro antigo, como eu disse, e a principal intenção com esse livro e com esse estudo é a gente entender que Deus agiu no passado, e esse Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está guiando você agora e te guiará no futuro. É uma certeza muito grande que nós temos olhando para as histórias antigas da Bíblia e olhando para as histórias antigas daqueles que nos antecederam, que existe muita força aí, existe muita história aí, que vem carregada no seu gene, que vem carregada no seu sorriso, na sua sinceridade, na sua forma de ser, no seu caráter, para que você continue existindo, continue a remar. É uma grande lista de pessoas, é uma grande genealogia, nomes que não acaba mais, com certeza, um túnel do tempo de Adão até você, para que você entenda que o Deus que agiu no passado é o Deus que continua a nos guiar hoje e é o Deus que continuará nos guiando no futuro. É para isso que a gente estuda a Bíblia, para a gente entender essas histórias e essas histórias trazerem força para as nossas histórias, para que a gente continue escrevendo uma nova Bíblia, não é não? De certa forma, porque a nossa história é uma Bíblia da nossa própria história, contando as nossas próprias histórias. Eu amo escrever, isso aqui tudo é eu contando a minha história, dia após dia, escrevendo cartas para Deus, e eu acredito na importância disso, isso me faz bem, isso é terapêutico,
que você também possa buscar cada vez mais ter aí intimidade com Deus, buscar essa proximidade da palavra de Deus. Eu encerro hoje o nosso estudo e na segunda-feira, se Deus quiser, eu volto com a continuação desse estudo. Se você acompanhou aí desde o início, agradeço pela sua participação. Lembrando novamente que eu sou nova aqui. Na segunda-feira nós vamos para o estudo 2, 1 Crônicas 10 a 12. Aí estudaremos os capítulos 10 a 12. E se você tem interesse também em estudar a Bíblia, eu conto com você na segunda-feira. Até mais. Obrigada. E agora vamos ver se eu consigo deixar isso aqui salvo, gente, porque eu não... Como eu disse, eu ainda não tinha feito nenhuma live aqui. Ai, tomara que dê certo. Encerrar live. À medida que você cria mais experiências de live, você pode desbloquear recursos de live, incluindo convidados e co-host. Terminar agora.